Então, esse exemplo aqui é um exemplozinho bem interessante que eu acho que é de otimização. O que a gente tem aqui, ó, é que a gente tem um reservatório para funcionar uma turbina de Pelton, e aí a gente tem um lago, né, que ele está a 61 metros de altura aqui, né, com esses dados aqui, né, 61 metros de altura. A gente vai desprezar as perdas de carga localizada, só considerar as perdas de carga distribuída, né? Perdas por atrito. Ele quer saber o diâmetro D1, esse diâmetro aqui, do bocal, né? Daquele bocal que fica ali convertendo energia de pressão aqui em energia cinética, né? Que vai fornecer a maior potência dessa turbina, nessa configuração toda aqui, né? Fator de atrito de 0,02 para o tubo, comprimento de 305 metros, o diâmetro do tubo de 0,2 metros, né? A referência aqui no nível da turbina. E ele quer saber a potência máxima, né? E a velocidade angular do rotor nessa condição que a gente achou em A aqui, tá? Bom, então, para determinar a potência máxima extraída desse dispositivo, né, a gente precisa da expressão da potência em função dos termos que foram dados, né, velocidade, cosseno beta, né, o teorema do transporte de Reynolds aplicado para a turbina de Pelton, né. Bom, então a gente precisa do V1, né? Então a gente vai aplicar a primeira lei entre a superfície livre do lago aqui, né, entre o zero aqui e a saída do bocal, que é o 1, né, para a gente determinar qual é a velocidade com que o jato chega aqui que é a velocidade com que o jato sai ali do bocal. Bom, simplificando, né, porque a velocidade na superfície do lago praticamente não varia, essa altura aqui é zero, né, porque a referência está aqui embaixo, pressão atmosférica, P1 também é atmosférica, não lembra? Que tudo que acontece numa turbina de Pelton está na pressão atmosférica, então P1 aqui é atmosférico. Tá? Então fica com Z0 igual a V1 ao quadrado mais as perdas de carga. Tá? E a perda de carga, né? A gente desprezou as perdas de carga localizadas, então fica só com as perdas de carga distribuídas. É o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, né? V, velocidade aqui na tubulação, né? E o V1 aqui, né, que a gente determinou, é a velocidade aqui na saída do bocal, tá? Depois que ele passa pela contração ali. Mas a relação, né, entre a velocidade no tubo e a velocidade que sai do bocal é obtida pela continuidade, né? A área vezes a velocidade do tubo vai ser igual a vazão volumétrica, né? A área 1 vezes a velocidade 1 depois que ele sai do bocal ali. Ou a velocidade aqui dentro do tubo, né, está relacionado com a velocidade 1 aqui, por A1, né, a razão entre a área, né? A velocidade do escoamento pelo tubo, né? É A1 sobre A vezes o V1, tá? Ou V1, D1 sobre D ao quadrado, tá? Bom, então, como ele está querendo saber... Poderia ter feito em função do V também, né? Mas ele fez em função do V1, tudo bem. Ele fez em função do V1, poderia ter escrito todo mundo em função do V, né? Fazendo isso, né, escrevendo V e substituindo na perda de carga, ele vai ficar com todo mundo em função do V1, da velocidade com que sai aqui. Como ele não quer saber a velocidade... Depois dá para calcular as duas, né? Mas ele, por conveniência, talvez, ele fez em função do V aqui, tá? Em vez de ter feito em função do V1. Ele poderia ter isolado o V1 aqui, né? E achado que o V1 é A sobre A1 vezes V e substituído aqui, né? Daria no mesmo. Mas ele fez o V, é A1 sobre A vezes V1 e substituiu aqui. Então, o resultado final tem que ser o mesmo. Bom, então substituindo a perda de carga e equação da energia e continuidade, né? Tudo que a gente obteve, perda de carga aqui, continuidade aqui, equação da energia aqui, né? Tá? Substituindo todo mundo, né? Z0 é V1 ao quadrado sobre 2, mais as perdas de carga, mas substituindo o V ao quadrado aqui, né? Por V1 sobre D1 sobre D ao quadrado, tá? Certo?
Então, a gente isola o V1 sobre 2G, V1 ao quadrado sobre 2G, né? Aqui vai aparecer um V1 ao quadrado sobre 2G ali fora, isola ele, 1 mais FL sobre D, D1 sobre D à quarta. Bom, então tem essa relação aqui, né? Que é a equação da energia entre a superfície livre e o 1. E aí, se a gente isolar o V1 aqui, né? A gente fica que o V1 é raiz quadrada, porque está um quadrado ali, né? 2G é 0, né? Passa esse cara aqui para cima. 1 mais F, L sobre D, D1 sobre D à quarta. Então, essa é uma relação interessante, né? Se a gente aplicasse só Torricelli entre, ou Bernoulli, né? Entre esse ponto e esse ponto, a gente ia ficar aqui V1 é igual a raiz quadrada de 2G Z0. Mas como a gente tem perda de carga no meio do caminho, a gente fica com essa relação aqui, né? Esse fator aqui, ó, que divide o que daria o resultado invícido, né? Se a gente tivesse aplicado Bernoulli, na verdade é um fator que vem das perdas de carga, tá? Certo? Então, isso daqui é um fator advindo aí do atrito. Bom, vamos substituir os valores então, né? Então, V1 é 2 vezes a aceleração local da gravidade, Z0, né, que é 61 metros, 1 mais o fator de atrito, que foi dado, L sobre D, né, L sobre D ao quadrado aqui, vezes D1 à quarta. Então, ficamos com essa relação aqui, ó, para a velocidade, né? Então, V1, 34,59, 1 mais esse termo aqui, D1 à quarta. E aí, agora, a gente substitui V1 na expressão da potência, com M ponto sendo ρV1 π D1 ao quadrado sobre 4, né? A vazão mássica em função aqui aplicado aqui, né? Em 1. Vazão mássica aqui aplicado em 1 tem que ser igual a vazão mássica aplicado aqui no tubo. Se a gente tivesse trabalhado com V igual ao invés de V1, a gente teria que determinar aqui a vazão mássica no tubo, tá? Bom, então substituindo aqui, né? Vazão mássica. O V1 eu substituí essa expressão que a gente obteve, né? Tá? Então, substitui o V1, então ficamos com essa expressão aqui, né? Essa expressão para potência, que na verdade é equivalente, essas duas expressões são equivalentes aqui, né? A menos dessas quantidades que a gente acabou de obter, tá? Mas elas são equivalentes. Aqui a gente acabou de obter lá do teorema do transporte de Reynolds, para uma turbina de Pelton, e eu substituindo vazão mássica e a velocidade V1, né? A gente não tem o D1, é o que a gente quer, então ele vai ficar ali dentro, né? Vai ficar calculado ali dentro, então a gente está com a vazão em função do D1 e em função do U também, né? A gente não sabe também a velocidade de rotação aqui da turbina, a gente quer otimizar isso tudo, né? Ou seja, velocidade de rotação e a potência, né? Então, a gente não tem velocidade de rotação, não tem potência e não tem um D1. Então, o que a gente faz, né? O que eu fiz aqui, ó? Como a gente tem essa relação para potência em função do D1 e em função do U, eu plotei aqui, ó, num gráfico, a potência variando com U para diversos U's e para 3 valores de diâmetros diferentes de rotor da turbina de Pelton. Então, eu joguei aqui, né, D1 igual a 0,07, D1 igual a 0,06 e D1 igual a 0,09 para diversos valores de velocidade de rotação, e a gente obteve esse gráfico. Observa que a gente vê que, por exemplo, nesse caso aqui, nesses 3 diâmetros que eu plotei esse gráfico, esse 0,07 aqui seria o que daria maior potência. Numa velocidade linear lá, né, do rotor, de aproximadamente 14, alguma coisa metros por segundo. Tá? Mas aí a gente quer uma coisa mais rígida, né, do que ficar no olho, assim, né? Então, a gente já sabe que o ponto de potência máxima, de forma geral, é quando U igual a V1 sobre 2. Essa relação é geral, porque a gente partiu do caso geral, quando a gente chegou nessa expressão, né? Então, essa relação, ela é geral e sempre vai valer, essa daqui, porque a gente chegou nela do caso geral, então a gente simplesmente substitui que o U aqui é V1 sobre 2, tá? Então,
substituindo na expressão anterior aqui, né? A gente fica que o trabalho máximo é m ponto V1 ao quadrado, cosseno beta sobre 4, menos 1/4. Ah, sim, agora eu entendi por que foi feito tudo em função do V1, né? Porque a gente tem a condição máxima, a condição de potência máxima é com V1 e não com V. Então aí ele simplificaria. Por isso que aqui ele escreveu todo mundo em função do V1, tá? Certo? Por causa dessa condição aqui, ó. E aí ele pode simplificar, né? Que é o que a gente obteve aqui atrás, ó. Se vocês lembrarem aqui, desse caso aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui, ó. É justamente isso, né? 0,25 m ponto V1 ao quadrado, 1 menos cosseno beta, tá? Que é o que está escrito aqui. Beleza? É esse cara aqui, ó. Bom, então, substituindo de novo, né, os valores aqui, a gente tem um m ponto, V1 a gente calculou em função do D1, cosseno beta sobre 4, menos 1/4. Então, para determinar o D1 que fornece a potência máxima, a gente precisa derivar essa expressão com relação ao D1 e igualar a zero, tá? Certo? Então aqui, ó, lembra que a gente escreveu em função do U, mas a gente sabe, se a gente pegasse aqui também e escrevesse que o U igual a V1 sobre 2, nessa expressão aqui geral que a gente chegou, né, carregando o U, lembra que a gente chegou nessa expressão aqui anterior carregando o U. Aqui a gente simplesmente substituiu. U é V1 sobre 2 e chegou nessa expressão mais simplificada. Então tiramos o U da jogada, porque a gente sabe que ele tem que ser igual a metade da velocidade com que o fluido sai do jato, tá? Bom, eu fiz essa derivada com matemática, né? Porque não é muito trivial fazer essa derivada aqui com relação a D1. Eu fiz usando matemática, então deu essa expressão aqui, tá? D1, 1 sobre esse termo, D1 elevado à quarta, igual a zero. Então, resolvendo para D1, a gente tem que o D1 igual a 0,0715645 metros, né? Tá? Esqueci da unidade aqui. Então, o diâmetro do bocal da turbina deve ter esse diâmetro para maximizar a potência fornecida. Tá? Nesse caso, né? Para esse caso. Então, a potência máxima é obtida substituindo o valor do diâmetro máximo na expressão da potência para U e V1 sobre 2. Essa daqui que a gente obteve anteriormente aqui, né? Tá? Só substituir agora o D1 aqui, né? De volta, né? Tá? É achar o máximo de uma função, né? Aí você substituir no ponto de máximo lá. A potência máxima é menos 35,58 kW. A velocidade angular é V1 sobre 2, né? Mas o U é ômega R, é só substituir aqui. Né? Ômega R igual a V1 sobre 2. Ou ômega é o que está aqui, né? V1 sobre 2R. Só que o 2R é 0,91. E o ômega vai ser, então, essa expressão que a gente achou aqui, né? Para o V1, né? Tá? 31 radianos por segundo ou 296 RPMs. Tá? Beleza? Então aqui, a questão aqui, né, uns comentários gerais desse problema, é que um diâmetro do bocal pequeno, se a gente for diminuindo o bocal, a velocidade vai aumentando, né? Quanto mais estreita a passagem, desprezando o atrito, né? Maior é a velocidade por Bernoulli, né? Desculpa, pela continuidade, né? AV igual a 1 V1. Então, V1 vai ser igual a A sobre A1 vezes V. Então, quanto menor o A1, maior... Como é que é? Calma aí que eu me enrolei aqui. A sobre A1, não é isso? Vezes V. Quanto menor o bocal, maior vai ser a velocidade. Isso, tá certo. Quanto menor o bocal, maior vai ser a velocidade. Mas a vazão mássica, que também, né, aqui a gente tem uma vazão mássica aqui, ó, que também influencia na potência, ela é função do diâmetro ao quadrado, então a vazão vai ser menor. Então tem essa questão do diâmetro, do D1, ele é um pouco complicado, porque é um compromisso entre o V1 ser maior e a vazão ser menor. Tá? Então, ela depende dessa relação entre vazão e velocidade do jato. Né? É uma questão um pouquinho complicada e a gente pode generalizar essa solução se a gente não substituir valores. Né? A gente pegar aqui o V1, que a gente achou aqui literal, levar ele para cima,
fica com essa relação aqui, toda literal, né? Sem substituir valores. E agora, se a gente derivar essa função aqui, com relação ao D1, a gente chega nessa relação aqui, ó. O D1 ótimo, né? O D1 máximo, o D1 que fornece a potência máxima, porque a gente derivou a potência igualou a zero, para o D1, né? A gente fez a derivada da potência com relação ao D1 igualou a zero. Então, o D1 tem que ser igual ao diâmetro do resto da tubulação adutora, né? Sobre 2F, L sobre D elevado a 1/4. Se você substituir os valores do exercício aqui, você vai chegar no mesmo resultado que a gente obteve anteriormente, tá? Beleza? Bom, agora a eficiência da turbina, né? Para a gente determinar a eficiência, a gente vai escrever a velocidade teórica com que o líquido sai do bocal, levando em conta 2% a 8% de perda. O que é isso daqui, ó? O que é essa relação aqui? Foi essa que eu mostrei aqui anteriormente. Ó. Lembra que a gente aplicou a equação da energia, continuidade entre... Aqui, ó. Foi até que eu enfatizei isso aqui atrás. Ó. A gente aplicou a equação da energia entre a superfície livre do reservatório e a saída aqui do líquido pelo bocal. A gente chegou nessa relação. Se não existisse perda de carga, eu acabei de apagar, né? A relação seria V1 igual a raiz quadrada de 2gz0. O que ele está falando, né, é que existem... Por que a velocidade não é essa? Por causa de ineficiências aqui que ele está levando em conta o atrito, né? Que existe o atrito e também a questão da variação da energia cinética aqui, né? Porque, por causa da variação de área, né? Por isso que tem esse 1 mais FL sobre D, D1 sobre D a quarta. Se o mundo fosse perfeito, sem atrito, e a gente estivesse descarregando, o fluido estivesse sendo descarregado para a atmosfera sem a variação de diâmetro aqui, a gente teria essa relação. E aí, o que ele fez ali, né, para determinar a eficiência da turbina? Pegou todo esse termo aqui, ó, e englobou num termo que ele chama de coeficiente volumétrico ali, né? Esse coeficiente volumétrico que você vê, ó, que ele englobou isso tudo ali, aqui eu escrevi de novo, né, do exercício de Pelton, a gente chegou nessa relação, que seria a raiz quadrada de 2GH, né, que é justamente o que a teoria invícida fornece, vezes esse fator que vem da viscosidade e da variação de área ali, né? Então ele leva todo esse cara aqui em conta nesse coeficiente de volumétrico aqui que ele chama, né? E aí ele diz que isso varia de 0,92 a 0,98, tá? Então é uma alternativa à perda de carga entre a superfície livre do reservatório e a saída do bocal, tá? E aí a gente pode pegar, usar a equação de Euler das turbomáquinas, né, para a turbina de Pelton, que é dado aqui, e a expressão para a eficiência da turbina, que a gente já viu também, a potência absorvida no eixo sobre a potência cedida no fluido. Lembra, isso daqui é o que o fluido tem de energia para ceder, mas o que chega no eixo é um pouco menor, porque tem todas as ineficiências inerentes ali do processo. A potência no eixo é o torque vezes a velocidade de rotação. Se você medir o torque e a velocidade de rotação, você sabe quanto de potência que a turbina está gerando. Se a gente tiver a massa específica, a aceleração local da gravidade, a vazão e o head disponível para o fluido, a gente sabe também quanto, teoricamente, ele pode fornecer de energia. Então, fazendo a razão entre os dois, né, a gente tem a eficiência, e jogando aqui a potência de eixo, que a gente chegou pelo teorema do transporte de Reynolds, a gente chega nessa expressão para velocidade, levando em conta agora, em V1, ó, os fatores de perda aqui, né, volumétricos, tá? Certo? Pelo atrito, pela variação de diâmetro ali do tubo, né? Então a gente chama isso tudo de um CV e escreve a eficiência global da turbina em função desse coeficiente volumétrico aí, que é devido às perdas de carga. Porque isso daqui, de forma geral, é característico de uma instalação de uma turbina de Pelton, tá? Então por isso que ele faz essa questão, né? Essa configuração aqui, ó, ela é característica. Você tem um reservatório, você tem uma tubulação adutora, você tem perdas de carga distribuída, na saída você tem um bocal, então isso daqui é característico. Por isso que ele engloba todo mundo, e aí por isso que ele generaliza essa solução aqui, né? Fazendo esse termo aqui, né, a raiz quadrada de 1 sobre esse termo, igual ao CV que ele fez ali, tá? Então essa é a ideia por trás desse desenvolvimento. Então tá aqui.
Se a gente definir um fator φ aqui de velocidade periférico pela velocidade de rotação sobre a velocidade V1 ali, definido como 2GH, né, que seria a velocidade ideal de saída ali do jato ali, né, pelo bocal. Então, se a gente definir esse cara, isso aqui na verdade é uma definição, né, então por isso poderia ter 3 iguais aqui de definição, a gente pode escrever a eficiência da turbina em função desse cara. Tá? A gente pode escrever... Eita, fiz alguma coisa aqui. Como é que eu saio disso? Espera aí, só um minutinho que eu... Tá, deixa eu voltar lá de novo. Então, a gente escrever aqui a eficiência da turbina em função desse... isso é uma definição, tá? Em função dessa definição aqui, a gente fica com essa relação aqui para a turbina, para a eficiência da turbina. 2 vezes o φ, onde o φ é essa relação, né? Ômega R sobre raiz quadrada de 2GH. Coeficiente volumétrico menos φ, 1 menos cosseno beta, que é equivalente a calcular a eficiência dessa forma, que a gente está acostumado, né? Potência absorvida sobre a potência cedida para o fluido, onde a gente colocou os fatores de perda tudo dentro de um coeficiente volumétrico, tá? Beleza? Então, como a gente sabe que a potência máxima é quando U é igual a metade de V1, né? Então a gente sabe que o φ também tem que ser φ sobre 2, né? Por causa dessa relação aqui. E é o que é observado, né? Na prática, o pessoal faz essa análise dessa forma, né? A eficiência é o 2φ, 1 menos φ, 1 menos cosseno de 180. Então, essa linha sólida aqui é o teórico, né? A linha pontilhada, que seria um caso real, né? É esse caso aqui. Então, e os dados experimentais são essas curvas aqui, os círculos aqui, né? Então, são os dados experimentais. Observa que o comportamento não quantitativo, mas qualitativo, obedece essa relação aqui, tá? Certo? Então, isso daqui seria o teórico, isso daqui seria... ela não vira 180 graus, né? Na hora que o fluido passa ali pela concha, né? E aí, levando um fator de segurança aqui, né? Uma questão... eu não sei porque que ele fez esse 0,94 aqui, mas, enfim, é alguma aproximação para se tornar mais perto do real, eventualmente alguma aproximação empírica que foi feita, né? E aqui são os dados experimentais, tá? Normalmente o pessoal ajusta essas curvas para bater, né, com as curvas da turbina, e aí tem uma forma de prever a eficiência da turbina, né, uma expressão para a eficiência da turbina. E aí, de forma geral, esses fatores reduzem a eficiência, né? O jato de líquido não atinge a concha com velocidade uniforme, as perdas hidráulicas na concha e no bocal, perda por atrito no mancal, e o jato atingindo as costas da concha anterior, né? Então, a gente tem uma concha aqui, e tem uma concha lá para frente, então o jato passa por aqui e ele pode atingir as costas do outro, né? Tá? Então, de forma geral, são os fatores que reduzem as perdas. Aqui uma aplicação direta, né, desses dados aí, né, ele dá o coeficiente volumétrico, esse fator φ que ele chamou ali de fator de velocidade periférico, né? E aí ele quer saber a vazão e o diâmetro do jato, né? Então eu vou passar rápido por esse exemplo, deixar para vocês darem uma olhada aí, a aplicação direta das fórmulas. Não tem muito mistério, tá? Aqui tem um outro tipo de turbina de ação, que não é a de Pelton, que é a que é usada em broca de dentista, né? Então, o ar, nesse caso, é o fluido de trabalho, e aí o ar passa pelas pás aqui, né? Aqui está o bocal, ó, ele atinge aqui, ó, a pá da turbina, e aí, de novo, né? Uma turbina de ação, porque, de fato, é o impacto ali do jato de ar que faz com que a turbina gire, tá? Então, o que acontece é que essas lâminas rotativas aqui, né, elas alteram a direção, tanto a direção quanto a magnitude da velocidade absoluta. Então, lembra, pelo princípio da quantidade de movimento angular ou o princípio da quantidade de movimento linear,
quando você muda a magnitude e a direção, você tem torque ou forças envolvidas. Tá? Bom, a magnitude da velocidade relativa não varia, mas o que a gente está interessado é muito mais nas componentes tangenciais, né, do vetor velocidade absoluto. Então, a magnitude da velocidade relativa não varia, então somente a direção. E a pressão é a mesma na entrada e na saída, tá? Bom, aí aqui está um exemplo também, aplicação direta do triângulo de velocidade para esse tipo de turbina, né? Vou deixar aqui também indicado para vocês. No enunciado ele já diz que a velocidade tangencial na entrada é 2 vezes a velocidade de rotação da turbina, que é aquela condição de otimização, né? Então aqui a gente não precisaria fazer o triângulo de velocidade aqui, porque já foi dado aqui, ó, no enunciado, né? Ele já diz aqui, ó, o rotor gira 300.000 RPM, ele dá o diâmetro do rotor. Isso a gente sabe que a velocidade tangencial é o dobro da velocidade linear ali na ponta da turbina, a gente não precisa fazer o triângulo de velocidade nesse exemplo aqui, tá? Só multiplicar por 2 vezes o ômega R ali, certo? Que é o que ele fez aqui, ó. 2 vezes U, né? Onde o U é ômega R. Então ele tem tudo que é dado, todos os dados do enunciado estão aqui. Na saída não existe nenhuma componente tangencial, né? Só normal. Então, VT2 é 0, por isso que esse cara foi embora, é menos o 1, 2 o 1, tá? Por que 2 o 1? Porque é o dobro, né? O VT1, né? É o dobro da velocidade, certo? Bom, então terminamos turbina de ação, vamos falar das turbinas de reação, né? Que é outro tipo principal de dispositivo para produzir energia a partir de líquidos, né? A partir de fluidos. É a turbina de reação. Então, ela possui, né, que é aquela característica que a gente viu, né? Ela não funciona segundo o princípio do impacto ali do líquido nas pás. É muito mais a hidrodinâmica ao passar aqui pelas pás, né? Que gera uma diferença de pressão e isso faz com que exista uma reação a essa diferença de pressão que faz com que o rotor gire, né? Então, uma turbina de reação, ela normalmente possui umas pás estáticas. Então, como a gente precisa controlar muito bem a velocidade com que o fluido está atravessando ali o espaço entre as pás, essas pás estáticas aqui se encarregam de encaminhar o fluido na direção correta, tá? De encaminhar o fluido de forma que ele entre com o melhor ângulo para extrair o máximo da potência da turbina. Então, por isso que tem essas pás. Tem a palheta diretriz e uma palheta estática. Essa palheta diretriz pode virar em função da vazão que está sendo desenvolvida, né? Isso tem explicado num vídeo lá na parte de introdução. Tá aqui também, se vocês quiserem ver depois. Tá? Então e aqui a gente estaria num corte lateral, né, na turbina. Né? Tem o fluido entrando, aqui está o caracol em volta, né? Aí tem o fluido entrando e ele sai numa certa condição, velocidade e pressão, né? A velocidade e a pressão na entrada são diferentes da velocidade da pressão na saída, que é o que não ocorre com a turbina de Pelton, né? A turbina de Pelton tem a mesma velocidade na entrada, a mesma pressão na entrada e na saída. Bom, então o escoamento ele entra tangencialmente, né, com alta pressão e é direcionado ao rotor pelas pás guias estacionárias e pelas pás ajustáveis à medida que se move ali ao longo da espiral, né? Quando ele passa pelo rotor, a quantidade de movimento angular é reduzida e aí ele transfere torque para o eixo. Então, é a mesma discussão que a gente teve anteriormente com relação à turbina de Pelton. É claro que no meio do caminho, né, toda essa complexidade aqui a gente não estuda usando o princípio da quantidade de movimento angular, né, o teorema do transporte de Reynolds, mas é o preço que a gente paga pela simplicidade. Nossa análise vai, como a gente sempre fez até agora, vai ser em função de velocidades tangenciais na entrada e na saída. A grande diferença aqui, né, é que a pressão, né, a diferença de pressão, né, para uma turbina de reação, da turbina de reação e a de ação, né, é que a diferença de pressão é grande após o fluido passar por todos os elementos da turbina. E essa diferença de pressão é importante porque quanto maior ela for, mais ela induz, né, mais essa diferença de pressão induz a rotação ali desse rotor, né? Então a gente quer que essa diferença de pressão seja grande mesmo, tá?
o que não acontece na turbina de reação, né? Pelo princípio de funcionamento da turbina de reação, a diferença de pressão não precisa ser grande, né? A gente só tá interessado mais no impacto do líquido ali contra a pá da turbina. Aqui, como a gente depende da hidrodinâmica do fluido passando por aqui para gerar essa diferença de pressão entre um lado e o outro da pá, a diferença de pressão entre a entrada e a saída tem que ser grande para induzir mais ainda o escoamento e aumentar a diferença de pressão para fazer com que o eixo gire, né? Tá? Diferentemente das turbinas de ação, o fluido preenche completamente a carcaça. Então, são as duas grandes diferenças entre elas, né? Então, como o fluido está totalmente... como todos os espaços estão totalmente preenchidos, essas turbinas são normalmente mais eficientes do que as turbinas de Pelton. Tá? Então, ela, na verdade, desculpa, não é que ela seja mais eficiente, ela produz mais potência quando comparada com outra de ação de mesmo diâmetro, ré de vazão. Eventualmente, a eficiência pode ser parecida. Tá? A energia do fluido ela é melhor aproveitada. Então, o número de pás guia, uma questão prática aqui, né, ela não pode ser um múltiplo das pás do rotor, porque se todas as pás atingissem ao mesmo tempo, né, se o líquido atingisse as pás de forma sincronizada, poderia ter uma vibração excessiva, né, quando as pás quando o jato atinge a pá ao mesmo tempo. Então, essas pás guia aqui tem que ser um número que não seja múltiplo das pás do rotor. E aí tem dois tipos de turbina de reação, a de Kaplan e a de Francis. A turbina de Francis, ela guarda alguma semelhança com a bomba centrífuga radial de fluxo misto, mas com o escoamento na direção oposta. Então, mas a questão, né, é isso que a gente discutiu anteriormente, uma bomba girando na direção oposta, ela teria uma baixa eficiência, porque aqui a gente quer mais ou menos a mesma coisa que queria na turbina, né, na bomba, que é fazer com que o fluido entre tangencial, que ele se encaminhe aqui pelas pás do rotor com o mesmo comportamento, né, das pás, no espaço entre as pás, né? Mas a questão é que a turbina ela está otimizada para um ângulo de entrada aqui, nesse local aqui, né, nessa região. Então ela está otimizada para esse ângulo ser ótimo nessa região, e esse na entrada, né, aqui agora é a entrada, e esse ângulo ser ótimo na saída. E a bomba é o contrário, né? Então por isso que se você pegar essa turbina, que parece bastante com uma bomba, e fazer ela girar ao contrário, ela vai dar uma bomba pouco eficiente. Tá? E aquilo que eu comentei, até existem turbinas que têm essa característica, mas a eficiência delas é bem baixa, né? São aplicações bem específicas. A turbina de Kaplan ela pode ser pensada como uma bomba axial, né? Um ventilador girando ao contrário. É a mesma coisa que você pegar um ventilador, né, e pegar um motorzinho dele ali, colocar um gerador e colocar ele contra o vento. Tá? Então é mais ou menos a mesma ideia de um ventilador girando ao contrário. Né? Tá? Então tá aí uma turbina de reação ou do tipo Kaplan. Tá? E assim como a classificação das bombas, né, podem ser radiais, mista, e a gente pode fazer a mesma classificação para as turbinas. Né? Então, uma turbina de Francis de fluxo radial, a entrada, o ângulo entre a entrada e a saída aqui é 90 graus. Ó. Ela entra aqui, nessa direção, né? E sai a 90 graus. Então, essa é uma turbina de Francis de fluxo radial. Uma de fluxo misto, ela sai com um certo ângulo que não é nem radial e nem axial. Então, alguma coisa entre as duas, né? Então, aqui está o rotor da turbina. Esse daqui seria o rotor de uma turbina radial, né? Então, ela entra nessa direção e sai lá. A gente não está vendo, né? Não consegue ver lá dentro, mas ela sai a 90 graus. E essa daqui de fluxo misto, ela não sai a 90 graus. Tá? E uma de fluxo axial, né? É a turbina de Kaplan. O escoamento é completamente axial na entrada e na saída da turbina, né? E aí, a turbina de Kaplan, ela pode ser uma turbina de hélice, né? As hélices são fixas. E o que a gente conhece como turbina de Kaplan é uma turbina de hélice, onde a gente consegue variar o ângulo da hélice ali para otimizar justamente o triângulo de velocidade. Tá? Eu não sei se eu repeti aqui o vídeo, mas tem... aqui está de novo, né, o vídeo da turbina de reação, isso a gente já viu lá na parte
de conceito introdutório. Então, a turbina é basicamente isso daqui, né? Até aqui fora, que é esse tubo aqui, eu esqueci o nome dele, né? Em inglês é draft tube. Eu esqueci o nome dele em português. Eu tenho que ver na nomenclatura, né? Mas é um tubo que a área vai. A gente vai ver, mais na frente tem a nomenclatura desse tubo. É um tubo que a área aumenta. A gente vai ver por que isso acontece. Pode chamar de tubo de saída, mas tem a nomenclatura oficial da ABNT que tem aí, eu botei num slide aí para frente, né? Mas esse tubo aqui, acoplado aqui na saída da turbina, ela faz parte da turbina também. A turbina é isso tudo, tá? Daqui, né, dessa entrada aqui, até a saída aqui. Ela não acaba quando passa pelo rotor, não, porque existe um papel importante desse dispositivo aqui que a gente vai ver. Tá? Aqui, ó, tubo difusor, tá aqui em cima. Tubo difusor na saída. Então, ele reduz a pressão, aumentando a eficiência da turbina. Porque, se não tivesse o tubo difusor, a pressão na saída da turbina seria atmosférica. Como existe esse tubo difusor de área crescente, a velocidade vai diminuindo e a pressão vai aumentando. Se a pressão aqui é atmosférica, a pressão aqui em cima tem que estar abaixo da atmosfera. Então, ele causa uma depressão aqui abaixo da pressão atmosférica, né, o fato de ter esse tubo difusor, que aumenta, é como se você estivesse puxando, né? Como se você criasse um vácuo ali abaixo da pressão atmosférica que você induz o escoamento, né? Então você aumenta a eficiência da turbina. Na verdade, é uma energia que seria jogada fora, se aqui ele saísse na pressão atmosférica, que você, sem custo energético nenhum, né? É só criar um tubo aqui que aumenta a área, você diminui a pressão na saída e aumenta a eficiência da turbina, tá? Certo? E também evita que, caso a pressão na saída da turbina seja grande, o fluido entre de volta, né? Então, garante que o fluido encontre um caminho preferencial ali para escoar para fora da turbina. Para um head alto, a turbina de Pelton é melhor, porque esse caracol aqui do Francis, ele teria que ser muito robusto para aguentar uma pressão grande. E, por outro lado, na turbina de Pelton, o único equipamento robusto é o bocal. Então, você cria um bocal robusto, você resolve a vida. Aqui você teria que desenvolver todo esse dispositivo aqui com a parede muito grossa, né? Então, por isso que esses dispositivos, né, as turbinas de Francis, elas, de forma geral, são usadas para alturas baixas, né, para baixos heads, baixos desníveis de reservatório. Tá? Então, de novo, a gente já viu isso, né? Vou passar aqui bem rápido por esse esqueminha aqui, né? Então ele mostra o que acontece quando o fluido, ele dá um detalhe ali no rotor, como que o fluido entra e sai, a questão da reação, né? A questão da hidrodinâmica. Então a gente tem uma região de alta pressão, uma região de baixa pressão, e que induz o movimento muito mais do que o efeito de impacto do fluido com uma certa massa, uma certa velocidade no dispositivo, né? Tá? Bom, então passando rápido aí, né? Porque a gente já viu esse. Aí ele está acoplado no eixo, tá? E aí ele mostra aqui esse sistema de pá-guia, né? Quando você tem uma variação de demanda, uma variação de vazão, como que a pá-guia, à medida que a vazão abaixa, como que a pá-guia comporta. Não sei se já passou aqui. Ele mostra ela abrindo e fechando para compensar justamente a variação de vazão, né? Bom, já passou, tá? Certo, então alguns detalhes práticos aí. Aqui a turbina de Itaipu, né? São turbinas de Francis. Esse é o tipo da turbina que opera em Itaipu. Aqui alguns outros elementos da turbina de Francis, né? Tá? A turbina de Kaplan, então aqui também esse vídeo a gente já viu, né? E é interessante porque ele justamente mostra a influência do ângulo aqui, como que esse ângulo variando varia o triângulo de velocidade ali, né? Então ele dá é bem interessante esse vídeo por causa disso, né? Ele mostra uma vazão menor e aí a variação do ângulo da hélice para compensar essas variações de vazão, tá? A gente já viu também, deixei aí o link, quem quiser ver de novo. Aqui algumas questões práticas, né? O acoplamento aí das pás-guia das turbinas de reação, como que pode ser feito na prática, né? Algumas fotos meio antigas aí, mas representantes que representam esses... E também a nomenclatura, né?
a nomenclatura desses dispositivos, tá? Uma visão geral da turbina de Kaplan, né? De novo, é mais importante até pela nomenclatura que é usada, né? Aqui, como que a ABNT normatiza a nomenclatura, então rotor, pá, tubo de sucção, né? Certo? Flange de acoplamento, então toda a nomenclatura para o dispositivo. Isso daqui é uma coisa que eu achei bem interessante, que eu tirei de um livro, que ele mostra, de uma forma esquemática, as relações de pressão e velocidade que se dão nas turbinas de reação. Opa, turbina de... Essa daqui não é de reação, não. Turbina de ação ou de impulso. E a turbina de reação, né? O que acontece na turbina de ação? O que a gente quer? A gente quer uma velocidade, uma energia cinética muito grande. Então, aqui no distribuidor, que ele está chamando de distribuidor, que é o nosso bocal, né? O tubo vem o fluido vem pela tubulação, aumentando a pressão, aqui, essa linha sólida aqui. No bocal, toda energia de pressão é convertida em energia cinética. Essa linha pontilhada aqui é energia cinética. Então, a pressão diminui até a pressão atmosférica aqui, ó. Então, ele está mostrando que aqui é o nível da pressão atmosférica. E a energia cinética sobe para caramba. Quando ele passa pelo rotor, né, pelas conchas, a energia cinética também cai de novo. Então, essa seria uma curva característica de pressão e velocidade numa turbina de ação. Numa turbina de reação, a gente tem a conversão da energia de pressão em energia cinética, que começa lá nas pás guia, mas continua pelo rotor, porque o rotor também precisa de uma certa pressão, de uma certa energia cinética, para ele passar ali por todas as pás, né? E aí o que acontece aqui, ó, é que na saída da turbina, se não tivesse o tubo de sucção, ele seria entregue aqui na pressão atmosférica, né? Sem esse tubo de sucção, o 3 aqui estaria entregue na pressão atmosférica. Como a gente tem esse tubo de sucção, para a pressão na saída ser aproximadamente a pressão atmosférica, né? O 4 está um pouquinho para dentro aqui da turbina, mas um pouquinho para fora, ele estaria na pressão atmosférica. Então, por causa desse tubo de sucção, a pressão 3 é menor, né? Então ele ganha essa diferença de pressão aqui, ó, entre a pressão atmosférica e a pressão que efetivamente se desenvolve aqui em 3. E aí a gente tem uma depressão aqui, né? Essa depressão aqui, ó, vai ser maior quando o líquido passa pelo rotor, e a depressão seria essa daqui, ó, se não tivesse esse tubo de sucção. Então a gente ganha aí alguns pontos de energia só por fazer uma seção aumentando na saída da turbina, tá? Então essa é a ideia, né? Essa é uma ideia geral dos dois dispositivos, e aqui só um detalhe do tubo de sucção, né? Do uso do tubo de sucção, beleza? Então vamos analisar a teoria das turbinas de reação. Então, como eu falei de novo, galera, quem tiver a hora e tiver que sair, eu vou dar uma esticada na aula. Eu vou passar um pouco das 10 e aí amanhã eu não vou dar aula, então já vou emendar a aula de amanhã hoje. Então, quem tiver que sair, fica à vontade aí e vê depois, tá? Então, eu vou dar uma esticadinha aí na aula hoje. Bom, são 10, eu vou dar outra paradinha, então. São teoria, a gente vai entrar na teoria das turbinas de reação, eu vou dar uma paradinha de 10 minutos aqui, eu vou parar o vídeo também, para não ficar muito longo. E aí, quem quiser continuar,